Olá, meu nome é Andresa Eduarda, com um único S, sim, tipo N with N, mas no meu caso é o S que tem som de Z. Assim como ela, adoro ver magia em tudo, e faço questão de criar essa magia. Sou quase uma fada artesã, dos livros, é claro. Amo livros, tem muito da Matilda em mim. Esses livros deram a Matilda uma mensagem de conforto e esperança. Você não está sozinha. E aqui existe para falar do que amo e ser lembrada por isso, como a Taylor Swift diria. Seja bem-vindo ao Grito Eu Existencial. Se acomode, pegue sua bebida favorita e venha comigo. Oi, Critinho! Seja bem-vindo a esse vídeo e hoje eu estarei pintando uma folha do livro Criaturas Fofinhas em uma noite chuvosa, enquanto a gente conversa sobre algumas leituras que eu já fiz em 2025. Para combinar com esse clima chuvoso, escolhi uma ilustração do livro em que temos uma livraria, pois afinal eu amo livros, e que também está chovendo, porque eu queria testar as minhas canetinhas brancas e a técnica de fazer chuva na ilustração. Esse livrinho, publicado pela editora Pitaia, foi um livro que eu comprei na Book Friday e eu mostro alguns títulos para vocês de livros novos que chegaram por aqui no primeiro vídeo dessa minha retomada no meu canal. Vou estar deixando aqui nos cards, caso você queira conferir outros títulos que estão no meu acervo de livros aqui no meu quarto, que de certo modo considero a minha biblioteca particular. Em 2025, eu comecei o ano lendo 2 livros do mesmo gênero, do gênero de ficção de cura. Caso você não conheça, o gênero de ficção de cura é um gênero ascendente. Ele tem começado a se tornar mais popular e tem vários livros que estão começando a ser publicados pelas grandes editoras. Esse gênero, ele costuma querer trazer temáticas mais acolhedoras, mais aconchegantes, em contraste justamente a essa velocidade maluca que o capitalismo coloca na gente. Então, desse gênero, eu li Chocolate Quente às Quintas-feiras e Bem-vindos à Livraria Rindandong. E, gente, particularmente, eu achei a minha experiência com esses livros um tanto que demorado. Eu acho que eles, por justamente terem essa proposta de algo mais tranquilo, relaxante, desacelerado, e eu não estar muito nesse humor, fez com que a minha experiência de leitura não fosse da mais transformadora, vou assim dizer. Eu acho que para eu conseguir estar me alinhando e experimentando essa leitura da melhor forma possível, eu tenho que estar muito no humor de ler livros de ficção de cura. Então, acabou que eu não estava muito nessa energia, mas eu consegui fazer leituras proveitosas porque os livros, eles são muito gostosinhos de ler. No entanto, eu estava, acho que mais com aquela vontade, aquela sede de querer livros que eu ficasse completamente viciada com os personagens, com a trama, com os acontecimentos. E foi o que aconteceu com Um Encantamento Delicado. Foi um livro que, assim, foi o primeiro livro, lido do ano que eu devorei completamente. Fiquei apaixonada pelos personagens, pela ambientação, que basicamente vai consistir em uma costureira, em uma sociedade a qual a pessoas, enfim, ainda remanescentes, têm algum tipo de poder, e essa costureira, muito pobre, ela tem esse poder de criar vestimentas que podem estar passando sensações, emoções, enfim, ela faz magia com as roupas. E aí ela acaba sendo convidada para fazer as roupas do príncipe que vai se casar, que ninguém, enfim, conhece muito bem ele, todo mundo sabe de uns boatos, enfim, ele é meio que um filho rebelde. E basicamente a gente vai ter uma espécie de romance proibido com essa ambientação mágica. E, gente, sério, que livro maravilhoso. Eu amei a ambientação, assim, de palácio, de realeza, e também essa questão tanto que fantasiosa, sabe? De os personagens terem alguns poderes. Então foi bem legal, assim. Eu acho que o único ponto que me deixou meio pensativa sobre esse livro é que tiveram algumas questões políticas que poderiam ter sido melhor desenvolvidas. No entanto, gente, se você quer um livro viciante, com fantasia, que tem sobretudo representatividade e é muito divertido de ler,
leia Um Encantamento Delicado, da editora seguinte. Eu simplesmente fiquei apaixonada. Outro livro que li foi uma surpresa bastante interessante, foi O Homem de Palha, que é um suspense nacional, que tem vlog aqui no perfil dessa leitura. Vou estar deixando aqui nos cards, caso você tenha interesse de estar entendendo como foi essa minha experiência. Eu sou uma pessoa, que costuma ler mais romances, livros de ficção mais dramática, e li, um suspense que, meu Deus, super medonho, super escabroso, umas coisas muito esquisitas acontecem, várias mulheres grávidas começam a morrer e a gente não entende o que está acontecendo nessa cidadezinha pacata do Alasca. Nós temos um protagonista que é um investigador e ele é brasileiro. O livro também, é escrito por um autor brasileiro, mas ele se passa nos Estados Unidos, É um livro, bastante interessante. Ele é muito viciante e repleto de plot twists. E isso é muito curioso porque o livro em si tem um grande plot twist que a gente descobrir quem é esse assassino, No entanto, até a gente chegar lá, a gente vai se deparando com várias pequenas reviravoltas, Então eu gostei bastante da leitura, eu fiquei também muito viciada, mas também estava querendo ler coisas mais leves e eu adoro intercalar leituras com graphic novels. E tiveram 2 graphic novels que eu li esse ano que eu fiquei completamente apaixonada. A primeira é Uma História de Amor no Ano Novo Lunar. Adoro livros com representatividade asiática. Esse livro vai ter representatividade tailandesa. Ele é simplesmente belíssimo. É uma garota chamada Valentina que simplesmente ama o amor, ama o Dia dos Namorados e acha que essa é uma data que deve muito ser celebrada. Sendo que essa sua relação com essa data e com o amor, ela vai se transformando ao longo que o tempo passa e as suas experiências também com a sua mãe, a ausência da sua mãe, o silêncio, a quietude do seu pai que permanece, vão atravessando ela, E é muito interessante porque a Valentina se interessa para fazer uma dança do dragão, e é a partir disso que temos algumas reviravoltas, A Valentina acaba se conectando com 2 garotos de modos diferentes, enfim, ela vai experimentando a adolescência dela, e também vai descobrindo coisas sobre si mesma e sua família que ela não fazia a menor ideia. Então é um livro que fala um pouco sobre identidade, sobre família, sobre pertencimento, e ele é muito, muito, muito bonito. Eu amei essa leitura. E outro livro também que tem essa pegada de falar sobre família, identidade e pertencimento é o Full Shift de Transformação Total. Tem vídeo dele lá no meu perfil do Instagram, vou estar deixando aqui linkado para vocês estarem conferindo esse vídeo. Eu fiz uma maquete para poder estar falando desse livro de modo, criativo, que eu gostaria de estar fazendo jus a essa experiência. Essa experiência de leitura, ela é repleta de desenhos belissimamente ilustrados. É um livro que tem representatividade sáfica, queer, e que dialoga, com você de um jeito tão precioso. Fala sobre família, sobre tentar encontrar o seu lugar no mundo, e é um livro muito querido, muito bonitinho, e eu amei fazer essa leitura. Tem momentos muito engraçados, e eu adoro livros em que a gente conhece um pouco e tem acesso à família dos personagens, e que a gente se sente um pouco dentro dessa família. Eu gosto muito dessa sensação, e foi um pouco disso que eu senti nesse livro durante essa leitura. Então foi muito precioso justamente por isso. Nesse livro a gente vai ter uma protagonista, a qual é lobisomem, mas ela não quer mais ser assim. Então ela tenta investigar maneiras às quais ela possa deixar de ser o que faz ela ser tão ela mesma, Então é bem interessante acompanhar a protagonista nessa jornada de autoconhecimento e aceitação, enquanto a gente se depara com ilustrações, como eu pontuei, belíssimas. Outro livro que eu preciso falar e comentar com vocês sobre essa leitura e que dialoga perfeitamente com essa temática, de se sentir em família, de falar sobre família, é Gay de Família. Gente, esse foi simplesmente um dos livros mais engraçados, divertidos, rápidos, fluidos, interessantes que eu li esse ano. Ele é um livro nacional que estava para virar filme. Acabei me deparando com a triste notícia de que os direitos, para a compra desse filme acabaram não indo para frente. E é uma pena, porque esse livro, ele é simplesmente sensacional, ele é muito criativo. Basicamente, a gente vai conhecer um personagem
que estava afastado da sua família, porque a sua família sempre foi muito preconceituosa, nunca o acolheu, aceitou. Mas a virada se dá quando esse personagem ele tem que estar acolhendo seus sobrinhos, né? E é muito interessante a gente acompanhar essa jornada porque esse personagem ele tem a moral dele, sabe? É meio invertida, meio duvidosa e esse personagem ele se comporta de modos assim não muito esperados como convívio em sociedade, sabe? Então é muito interessante ver como ele é ácido e sarcástico e como ele se comporta com seus sobrinhos, mas como também a relação assim de afeto vai sendo construída entre ele e essas crianças, né? Então é um livro assim muito gostoso de ler, que eu amei, simplesmente é maravilhoso. E se você quer ler algo divertido, com representatividade, que seja acolhedor e um abraço, sabe? Que fale sobre família, leia Guia de Família, ele é simplesmente maravilhoso. Querem mais vídeos nesse formato? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.